Bom, boa noite, pessoal. Essa aqui é o nosso CF Aflix, segunda temporada. Salvo engano, esse é o episódio 8, não é isso? Ou é o episódio 8 que a gente vai gravar a guia de revisão da semana 7. E a gente vai aqui gravar essas questões, tá bom? O material tá lá no grupo, tá na plataforma para você que já é aluno, tranquilo? É uma forma, eu abri essa aula, é uma forma de vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho. E quem está estudando aqui é uma forma também de revisar. Presta atenção, isso aqui é um material, uma aula de revisão. Eu parto do pressuposto que você já tem uma base, que você já tem uma noção daquilo que a gente vai falar hoje, que você está aqui para tirar dúvida pontual, esclarecer algum ponto que não ficou muito bem, certo? E aí a gente está aqui para crescer juntos, certo? Meu objetivo é esse. Se você entrou na aula aqui agora, 8 horas da noite, de uma quarta-feira, e depois aí de uma hora e meia, né? Hoje, pessoal, até vou pedir uma licença para vocês, né? Para a gente terminar um pouquinho mais cedo, talvez a gente continue na parte 2 aí, essa aula. Estou ficando bem cansado esses últimos dias, até porque esse é o meu trabalho depois do trabalho, né? Estou com algumas missões ali na PM, e, enfim, né? Se eu vou aqui até onde eu ver que meu cérebro está raciocinando ainda, está funcionando, né? Eu ver que está começando a travar, aí ah, pegou o código ali do bolo, né? Cara, esse bolo aí, a minha esposa fazendo um bolinho aqui para as crianças, e aí não tem jeito, né, cara? Acho que marca, né? Aquele cheirinho de bolinho de chocolate, né? No finzinho da tarde. É bom demais esse momento, né? Beleza? É isso aí, Márcio. Estou esperando vocês aí para umbrear com a gente nessas missões. Beleza? Então, como o Márcio já adiantou aqui, vamos fazer uma oração, né, para que toda a nossa aula aqui seja conduzida pelo nosso Senhor, para que Deus esteja aqui presente na nossa aula, que seja um momento incrível, que seja um momento de aprendizado, um momento que cada um de vocês saiam engrandecidos aqui, e que eu possa ser útil, né, nessa trajetória de vocês. É isso que eu peço. Cada vez que eu mergulho mais nessa missão de lecionar, de ensinar, de buscar plantar sementes para futuros oficiais melhores, né? Eu nunca esqueço do Senhor, Deus, porque é o Senhor que me deu tudo. Graças a Ti que as portas foram abertas, então que o Senhor também trate, né, de ouvir as orações dos nossos alunos, que seja feita a Tua vontade, que eles tenham força e perseverança para alcançar aquilo que Tu quer, tá bom? Bom Deus, muito obrigado, que a gente tenha uma boa aula em nome de Jesus. Amém. Beleza? Vamos lá, pessoal. Cadê a nossa guia de revisão? Bom, como eu estava falando com vocês, aqui, presta atenção, pessoal. Aqui, essa aula é da turma regular, tá bom? Agora acontece, poxa, eu tenho gente de tudo quanto pessoas aqui que, estou estudando para o CFL do Tocantins somente, tenho pessoas aqui que estão só na reta final da PMDF, tem pessoas que não fizeram pré-edital da PMDF, e tem pessoas que já têm uma boa noção de vários assuntos que a gente vai trabalhar aqui. É uma aula de revisão, então eu parto do pressuposto que você tem uma base, certo? Estou com uma dúvida, não tem problema. Professor, nunca vi esse termo, só que você pode explicar mais ou menos o que significa isso? Vou fazer de tudo aqui para que você saia realmente com esse conhecimento, tá bom? O objetivo aqui é acertar a questão, beleza? E aprender aí um raciocínio jurídico para a gente acertar a questão. Então vamos começar com as nossas. Tem que compartilhar aqui, né? Vamos lá, questão 1. Qualquer do povo pode prender uma pessoa que esteja cometendo um assalto em flagrante delito. Essa questão aqui é mamão com açúcar, né? O que fala aí o nosso Código de Processo Penal? Qualquer um do povo pode e as autoridades policiais devem prender em flagrante. Você que está estudando para a Polícia Militar, não esqueça que no Código de Processo Penal Militar, ele também faz uma menção ao desertor e o submisso, sobre essa possibilidade de prender em flagrante o desertor ou o submisso. Beleza? Sabiam disso? Então, a gente sempre procura aqui corrigir a questão e fazer uma contextualização com algum tema. Então, depois, anota aí, abrir o Código de Processo Penal Militar, verificar prisão em flagrante do desertor e do submisso, tá bom? Também é uma possibilidade. Beleza? O material não está no grupo? Não está no grupo geralzão, não, Bruno? Deixa eu ver.
Calma aí, só um minuto. Não é mesmo, não está no grupo não, perdão. Vou soltar lá, tá? Só um minutinho, tá, pessoal? Só para eu compartilhar o material aqui. Pronto, mandei lá no geralzão, tá? Dois, o fato de um indivíduo praticar um crime em legítima defesa não impede a sua prisão em flagrante delito. Cara, vamos ver como é que a gente gabaritou essa questão aqui, que tem muita coisa que pode ser falada sobre isso. Essa questão aqui, tá, eu coloquei como certa, mas eu quero que a gente tenha uma visão um pouco mais ampla sobre isso, tá bom? Então vamos lá. O flagrante delito, certo? Ele é composto por algumas fases. Vocês lembram disso? Quais são as fases do flagrante? Escrevam aí, vocês que estão estudando. Captura, certo? O que mais? É o tema bom, hein? Tema bom para discursivo, hein? Sobre as fases do flagrante. A condução, condução coercitiva. O que mais? A lavratura do auto de prisão em flagrante, né? E encaminhamento ali para o, o recolhimento e os procedimentos formais, né? De comunicação à família, ao juiz, à pessoa que ele indicar, na verdade, né? Não necessariamente a família. Beleza, mas o que eu quero falar com vocês aqui? O fato do agente agir em legítima defesa não impede a captura, tá? Então, assim, eu considero que esse item não está completamente certo. Mas, evidentemente, que a legítima defesa, caracterizada, né, numa ação caracterizada como legítima defesa, o delegado ele pode deixar de lavrar um auto de prisão em flagrante. Perfeito? Compreendem isso? Então, assim, você chega numa situação, vamos pegar uma situação prática, você é policial militar, chega para atender uma ocorrência, aparece um camarada lá todo lesionado, certo? Fala, pô, esse camarada me bateu aqui, brigou comigo, não sei o quê. Aí o camarada fala, não, não foi bem assim. Pô, o camarada foi tentar pegar meu celular no bolso, eu, né, para proteger o meu patrimônio, acabei cobrindo ele na porrada aqui. Eu agi em legítima defesa do meu patrimônio. Beleza? Bom, isso vai impedir você de conduzir coercitivamente, fazer a captura e conduzir coercitivamente esse sujeito para a delegacia? Não vai, certo? Não vai. Mas, né, é óbvio que o delegado, se analisar o caso concreto ali, ele pode deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante, deixar a ocorrência em apuração, ok? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu gostaria que vocês trabalhassem, certo? Então, aqui a gente revisou as fases da prisão em flagrante, revisamos também, né, essa questão da possibilidade do delegado deixar de lavrar um auto de prisão em flagrante quando é presente, né, os requisitos da legítima defesa. Agora, mais uma pergunta, cara. Se Pergunta que eu não entendi. No caso, seria usado um MS se tiver motivos suficientes para justificar a legítima defesa? O que seria o MS aqui, Borges? Não entendi a pergunta, cara. Mandado de segurança? Eu acho que o habeas corpus seria mais pertinente, né? Por quê? O habeas corpus é o remédio constitucional, né, para garantir a liberdade de locomoção, né? E o mandado de segurança é aquele remédio que cabe em tudo que não cabe em habeas corpus, mas aqui é bem específico. Caso Minas Gerais, velho. Minas Gerais, faz um tempo já. Um policial atirou, né, numa ocorrência de confronto e, perdão, não foi nem uma ocorrência de confronto, foi uma situação de refém. Situação nítida ali, latente, patente a questão da legítima defesa.
e foi lavrado uma auto prisão flagrante, certo? Depois, né, foi impetrado o HC ali, ele respondeu em liberdade, depois foi absolvido e tudo mais, mas teve essa situação, tá bom? Vê se eu acho esse caso concreto. Mas aí, Borges, como assim? O camarada teria que impetrar um mandado de segurança para dizer que entrou com legítima defesa? Não faz sentido, Borges. Eu acho que o HC é o remédio mais adequado nesse caso, caso ele seja condenado, né, ou tenha algum prejuízo aí na sua liberdade de locomoção, tá bom? O fato do indivíduo praticar um crime, tá bom, beleza. Eu ia falar mais um tema aqui, que aí a gente faz um link com o inquérito. Vamos supor que o sujeito agiu em legítima defesa, tá? E esse inquérito foi arquivado por conta disso. Então, o juiz foi, analisou ali os pressupostos do inquérito, o Ministério Público deu uma olhada e falou: olha, como foi em legítima defesa, não tem fundamento, não tem justa causa para oferecer ação penal. E pugne pelo arquivamento do inquérito. Esse inquérito que foi arquivado por legítima defesa, ele pode ser desarquivado? Ou outra coisa que pode aparecer na sua prova? O inquérito arquivado, ele faz coisa julgada material por legítima defesa? O que vocês responderiam? Você tem duas posições aí, tá bom? Você tem duas posições. Isso aqui eu tô falando, cara, isso aqui só faz sentido, tá bom? Numa prova discursiva, tá? Eu acho que numa prova objetiva, o examinador teria que deixar muito claro essas duas posições, tá bom? Para, certo? Para o STJ, certo? Para o STJ, faz coisa julgada material, beleza? Para o STJ, faz coisa julgada material. O que que isso implica? Que não é possível o desarquivamento, certo? Não é possível o desarquivamento. Já para o STF, faz coisa julgada formal, certo? Faz coisa julgada formal. Então, nesse caso, é possível o desarquivamento se surgirem novas provas. Tá bom? Então, anota isso também para você revisar. Desarquivamento de inquérito no caso de ações praticadas em legítima defesa. Tá bom? Tranquilo? Próximo item. Vamos lá. 3. O juiz, para decretar prisão preventiva, deve indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Pessoal, esse item tá certinho, tá no pacote anticrime isso aí. O que que eu quero que vocês façam agora? O que que eu quero que vocês façam agora? Abram aí o Código de Processo Penal, abram o Código de Processo Penal, beleza? E vão lá nos requisitos da prisão preventiva, lá no 313. Mas quais que eu quero que vocês deem uma olhada? Eu acho que é no 315. E presta atenção que eu vou falar aqui agora, porque isso aqui, ele pode ser cobrado na lei seca, ou pode, certo? Ser cobrado também com entendimento doutrinário. Todo mundo em 315 comigo? 315, parágrafo primeiro, tá? Então essa questão tá certa. O que que ele está falando assim? Olha só, pessoal, o pacote anticrime, certo? Ele trouxe para nós
exigências um pouco mais rigorosas, um pouco não, bem mais rigorosas para a decretação de prisão preventiva. Tá bom? Então, ele traz aqui para a gente, certo? Que para o juiz decretar uma prisão preventiva, não só a prisão preventiva, qualquer outra medida cautelar, ele deve indicar que existem de fato, né, concretamente, fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. 90% das questões que você fazer, ele vai cobrar isso aqui, a literalidade. Mas vamos supor que ele cobre uma situação do seguinte: o camarada foi condenado a um roubo há 5 anos atrás. E aí, condenado, transitado, julgado. Aí ele pratica um novo roubo, certo? E aí o Ministério Público faz o requerimento pela prisão preventiva, indicando que ele tem, certo? Contra ele, certo? Condenações por roubo, mais de 5 anos atrás, entende? O juiz não poderia fundamentar, né, somente com esse elemento se não tivesse, né, sei lá, uma investigação em andamento, dizendo que ele tem, né, indício de participação em roubos, né, recentes, em sequência e tudo mais. Ele não poderia utilizar um fundamento de algo que aconteceu há muito tempo atrás. É mais ou menos essa a ideia do parágrafo primeiro. Tranquilo? Faz sentido para vocês isso aí? E aqui, pessoal, também eu quero que vocês façam, tá, uma leitura do parágrafo segundo, porque traz para nós, né, quais são ali as exigências de fundamentação de uma decisão judicial. Sobretudo, né, uma decisão judicial, qualquer que seja a decisão judicial. Beleza? Então, isso aqui é muito importante. Tá? Muito importante. Cai com bastante frequência também. Então, uma decisão condenatória, certo? Ele não fala aqui que seja condenatória. Até uma absolutória, ela tem que observar esses fundamentos que estão no 315, parágrafo segundo. Então, anota aí para você identificar, né, e recordar quais são os fundamentos de uma decisão judicial legítima. Isso aqui não vai cair processo civil para vocês, então, no processo penal, está aqui previsto no artigo 315, tá bom? Agora, a pergunta que eu quero falar com vocês. Aqui, pessoal, deixa eu ver aqui o edital de vocês. Quem está mais antenado aí, só me tira uma dúvida. Aqui eu vou falar porque, como é uma turma regular, né, e essa lei às vezes cai, mas só me tira uma dúvida, só para o pessoal que vai fazer CFO PMDF, prisão temporária está prevista no edital? Eu acho que está, né? Dá uma olhadinha rápida aí. De qualquer forma, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta que tem sido cobrada em prova. Na lei da prisão temporária, você não tem esse requisito aqui, certo? Indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos. Mas eu pergunto se deve ser observado também para o deferimento aí de uma prisão temporária, para a imposição de uma prisão temporária. O que vocês acham? Tem prisão temporária, né? Pronto, ótimo, massa. Então, serve o pessoal da PMDF também. A minha pergunta é essa. Abra aí a lei da prisão temporária, você vai ver, não tem nada falando sobre isso. Não tem essa redação aí. Mas se na sua prova dizer que para o juiz decretar a prisão temporária, ele também deve indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? Esse é o problema, tá, Canabrava? Faz todo sentido o que você está falando, certo? Inclusive, quando eu for ministro do STF, né, eu vou rever esse entendimento, tá? Mas eu não sou ministro do STF, né? E a gente tem que acertar a questão de prova, tá bom? Então, para prisão temporária, também tem que observar esse é o entendimento do STF, beleza? Tá bom? Mas é uma construção jurisprudencial. Vamos lá. Quatro. Então, três verdadeiras, né? O descumprimento de medidas cautelares por parte do acusado pode viabilizar a decretação da sua prisão preventiva. Pessoal, vamos lá. Eu já expliquei para vocês uma vez o que é standard probatório, né? É como se fosse aquela ideia do sarrafo, né? Então, assim, para eu decretar uma prisão preventiva, que é uma medida, certo, restritiva de liberdade no seu grau máximo,
eu tenho um estandarte probatório, eu tenho requisitos que eu preciso fundamentar com maior riqueza de elementos, né? A própria lei traz ali bastante situações que eu devo observar para fundamentar uma prisão preventiva. As medidas cautelares, elas diversas da prisão, que estão lá no artigo 319 do seu Código de Processo Penal, anota aí, artigo 319. Olha só, pessoal, fazer guia de revisão. Ah, marquei certo aqui. Beleza, acertou, legal. Tá. Mas sempre faça um exercício especulativo um pouco maior. Tá, mas beleza, o que é medida cautelar? Vixe, e se o examinador colocar para mim uma prova discursiva para falar sobre medida cautelar diversa da prisão? Você entendeu? Então, cara, já volta lá, anota aí, ler o artigo 319. Então, essas medidas cautelares são medidas cautelares diversas da prisão. São medidas que também limitam a liberdade do sujeito, mas não no seu grau máximo. Elas impedem que eles exerçam alguns direitos, né, o seu próprio direito de liberdade, em alguma medida. Então, tem a obrigação do recolhimento noturno, utilização de uma tornozeleira eletrônica, né, uma monitoração eletrônica, proibição de se aproximar da vítima, exigência de permanecer na comarca, né, onde ele está sendo julgado. Então, tem uma série, onde ele está sendo julgado, uma série de medidas que devem ser observadas. Se ele descumpre alguma dessas medidas, não quer dizer, se a questão viesse falando para você assim, se ele descumprir uma medida cautelar diversa da prisão, necessariamente deve se impor prisão preventiva? Não, estaria errado, tá? Mas é uma das hipóteses de fundamento para se impor uma prisão preventiva, certo? Se o camarada está violando, né, o seu recolhimento noturno, se ele está violando a exigência de não se aproximar de locais, e aí a lei pode trazer, né, traz algumas situações, né? Poxa, esse cara está envolvido com tráfico de drogas e está lá, né, todo final de semana na beira de biqueira, é abordado pela polícia e tudo mais, certo? É possível que essa medida cautelar seja revogada e o juiz defira uma prisão preventiva? É possível, certo? É possível. Mas não é uma exigência. A lei não fala que é obrigatoriamente. Ah, violou lá a tornozeleira eletrônica, pronto, acabou. Vai converter em preventivo. Não é assim que funciona. Vocês entendem? Deu para entender isso aqui? É possível, entender o que é medida cautelar, certo? São medidas que visam também restringir a liberdade do sujeito, preservar um resultado útil do processo, para que ele possa, né? Há muitos indícios que ele foi o autor daquele crime, mas eu não posso impor uma prisão pena nele ainda. Não tenho fundamentos tão fortes para impor uma prisão preventiva, mas pelo menos, certo? Eu vou atrasar a vida dele aqui. Você vai ficar com uma tornozeleirinha, filho. É assim que o nosso legislador, né, e as pessoas que pensam no nosso direito penal, eles enxergam. O cara foi preso em flagrante por roubo, né? A vítima está lá com a cara toda espocada, sangrando, né? Tem testemunha, tem vídeo, tá, mas fala, calma, na audiência de custódia, calma. Ele só tem 3 inquéritos em andamento sobre roubo. Não dá para deixar ele preso preventivamente, né? Além disso, ele falou que a polícia bateu nele na hora que ele foi preso em flagrante. Então, vamos dar uma medida cautelar para ele, tá? Aí fica nessa situação, beleza? Na medida cautelar. Aí, se ele descumprir a medida cautelar, tá? O policial aborda ele depois das 10. E ele tinha que estar no recolhimento noturno. Aí você, policial, vai falar: pronto, agora trazer a vida desse vagabundo. Vai voltar para a cadeia. Não, 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 peraí. O descumprimento da medida cautelar, ele pode viabilizar uma prisão preventiva. Mas não é uma obrigação. Bom? Vocês entenderam o que é a medida cautelar? Fui claro? Então, beleza. Agora, o segundo ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte: questão de prova também. Imagine a seguinte situação. O Ministério Público, primeiro, vamos lá. O juiz, ele pode deferir uma medida cautelar de ofício? Então o Ministério Público olhou e falou: não, tadinho desse ladrão aqui, rapaz, ele é um bom menino, ele vai ficar de boa. Você vai ficar de boa, não vai? Ô, doutor, vou ficar de boa. Não, tranquilo, doutor. Tô na luz, cara. Tô indo na igreja aí, tô ajudando a mãe ali, tá ligado? Então, pode confiar. Ah, então tá bom. Ó, excelência, como ele falou que vai ficar de boa, eu não vou nem pedir uma medida cautelar. Bom, imagina a cena aqui. Aí o juiz olha, realmente. Rapaz, esse cara aqui tem muita pisada, doutor. Promotor, não é possível, não. Eu vou botar pelo menos a tornozeleira dele aqui, de ofício. O juiz pode fazer isso?
Verdadeiro ou falso? De ofício, não, tá? De ofício ele não pode. Perfeito? Tá bom. Agora vamos mudar a situação. Presta a seguinte situação. O Ministério Público foi lá e pediu uma prisão, perdão, uma medida cautelar para ele. Falou, não, excelência, é bom, é conveniente aqui, tal, fundamentou lá o requerimento que ele fique de tornozeleira e com a proibição de se aproximar da vítima. Nesse caso, o juiz pode pegar esse pedido de prisão, de medida cautelar e, ao invés da medida cautelar, converter em prisão preventiva? Estão entendendo a situação aqui agora? O Ministério Público dessa vez pediu, ele não está agindo de ofício. Ele provocou o juiz. Juiz, ó, bota uma tornozeleira aqui nesse ladrão. Aí o pessoal que nunca assistiu aula comigo aqui, às vezes não sou tão técnico juridicamente, né? Ainda mais no final do dia, né? Começa a perder a paciência com algumas coisas e às vezes sai aqui em uma linguagem mais policialesca do que de professor de direito, tá bom? Mas eu espero que vocês entendam. E aí, nesse caso, o juiz pode converter em preventivo? O que que vocês acham? Pessoal, pode, tá? É esse entendimento que você vai levar para a prova, é a jurisprudência mais atual aí do STF, certo? Se ele foi provocado, se houve um requerimento por uma medida cautelar, o juiz pode converter em prisão preventiva. Assim, agora sim, até falando, né, como jurista, para mim não faz muito sentido, né? Mas, enfim, se você fala que tem um sistema acusatório, que não pode agir de ofício e tudo mais, e você admite essa possibilidade, mas quem disse, né, que nosso direito atualmente está tendo coerência e lógica, né? Então, só leva isso para a prova, tá bom? Se houver um pedido, uma provocação, é possível sim essa conversão, tá bom? Boa, Bruno, depende do réu, né? Essa é boa também. E aí, pessoal, tem limite máximo para prisão preventiva? Olha essas cinco aí. Não tem, né? Não tem limite máximo. Mas, o que que o código traz sobre a questão de reavaliar, né, a prisão preventiva? Então, tá errado esse item, beleza? Tranquilo, todo mundo safo nisso aqui. Agora eu pergunto, o que que o Código de Processo Penal fala sobre reavaliar? 90 dias. Pergunto, se não reavaliar em 90 dias, o sujeito tem que ser posto em liberdade? Não. Por que não? Ó, se no 316 está escrito aqui. Vocês estão vendo o Código de Processo Penal aí agora na tela? Informa. No 316 está falando que se não reavisar a necessidade da manutenção, a prisão se torna ilegal. E aí? Mas vocês estão falando que não, que mesmo se não revisar, ele pode ficar preso. E agora, Harley? Cheque? Exatamente, meu amigo. Boa, Bruno. Tá aqui, né, no julgamento dessa DI que vocês estão vendo aqui. Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção, tá? Para o CFO da PMDF, talvez não caia algo assim nesse sentido de controle de constitucionalidade e tudo mais. Mas isso aqui foi uma interpretação conforme, tá? O que o STF falou nesse artigo aqui, no parágrafo único do 316? Ele, ó, não é inconstitucional isso aqui, parágrafo único. Realmente tem que ter um esforço para rever as prisões preventivas de 90 dias. Todavia, para ser constitucional, certo? Para ser constitucional, beleza? Eu tenho que interpretar dessa maneira. A prisão, mesmo depois de 90 dias, não vai ser automaticamente considerada ilegal. Tem que avaliar caso a caso. Tá bom? Cara, é impressionante, cara, como é que uma lei que chama pacote anticrime, velho, traz um negócio desse. Meu irmão, se isso aqui não passasse pelo STF, bicho, acho que, sei lá, ia ter muito ladrão traficante solto, velho. Assim, na boa.
desabafo para vocês, tá bom? Mas questão 5 é errado por conta disso, beleza? Não tem limite máximo, tem um limite de 90 dias para ser revisado a necessidade da prisão. Todavia, embora o artigo 316, parágrafo único, traga dizendo que, ultrapassado esse prazo sem a revisão, a prisão se torna ilegal, o STF entende que não é bem assim, certo? Tem que analisar cada caso. Tranquilo? Anotou? Revisou? Então, meu irmão, ó, presta atenção. Não é para você ficar me assistindo olhando aqui, não, velho. Tá? Você pega um lápis, uma caneta e vai anotando tudo isso que eu estou falando para depois você dar uma revisada, dar uma lida na lei seca, ler nos fundamentos que eu estou falando aqui. Tá bom? Senão você não aprende. Aprendizado passivo ali, você só ficar me olhando, vai dar daqui a 20 minutos, bicho, você já está dormindo, vontade de pegar no celular. Aliás, quem tiver com o celular do lado aí, velho, já joga o celular longe, tá? Eu sei, você mesmo que está aí mexendo no Instagram, no WhatsApp, tá? Cara, o professor, né, o professor Rotanzeiro, tá? Ele tem a capacidade de ler a mente de vocês, velho. Então, eu tô lendo a mente de vocês aí agora, nesse momento, certo? Beleza? O Márcio, Márcio não, o Isaac, chato é você, tá? Eu sei que você tá aí, Isaac. Chato é você, não sou eu não. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos voltar aqui. Questão 6. Questão 6. De acordo com o CPP, admite-se decretação da prisão preventiva no caso de contravenção penal praticada no âmbito da violência doméstica. Essa questão é muito boa, velho. E aí? Por quê? Porque tudo quando fala que é violência doméstica contra a mulher, o que que a gente pensa? Não, é pau no sujeito. Tem que. Não, vale tudo. Não, não vale, não admite nenhum benefício, não é isso? Mas calma. Segura, filho. Você está emocionado. Não é bem assim, tá bom? Então, isso aqui é jurisprudência também. Acho que é súmula, né, pessoal? Eu não vou lembrar número de súmula, bicho. Eu estou penando aqui para não confundir artigo do Código Penal militar com o do Código Penal. O número de súmula é difícil para mim, tá? Mas isso aqui não cabe, tá? Se for contravenção penal, não cabe prisão preventiva. Isso aqui o juiz, os tribunais entenderam, né? Acho que é a súmula do STJ, isso aqui. Ele entendeu, cara, não tem proporcionalidade nisso, né? Se a prisão preventiva não cabe sequer para crimes que a pena não ultrapassa 4 anos, como é que eu vou admitir ela para uma contravenção, né? Beleza? Então tá errado essa nossa questão 6. Questão 7. A liberdade provisória com fiança não é admitida nos crimes dolosos punidos com pena máxima privativa de liberdade superior a 4 anos. E aí, verdadeiro ou falso essa 7? Se verdadeiro, por quê? Se falso, por quê? Pessoal, se alguém tiver essa súmula aí da questão 6, poder botar aí também pra gente. Boa, Bruna, excelente. Tá? Cuidado com isso aí, tá bom? Cuidado com isso aqui. O que que a gente aprende? Se for superior a 4 anos, o delegado não pode, certo, arbitrar a fiança, ok? Ele não pode arbitrar a fiança para o sujeito responder em liberdade. Agora, se for mais de 4 anos, é possível a liberdade provisória com fiança, desde que? Desde que não tenha os requisitos da preventiva, certo? Desde que seja um crime afiançável, né? Não esteja lá entre os crimes hediondos ou equiparados, certo? Mas aí essa fiança vai ser, né, essa liberdade provisória com fiança vai ser deferida pelo juiz, tá bom? É isso. Beleza, beleza. E processo penal militar, tem fiança? Verdadeiro ou falso? Não, né? Não tem. Lembra disso, militar não gosta de dinheiro, tá? Vocês estão entrando por um mundo que a gente não gosta de dinheiro, tá bom? Então não tem pena de multa, não tem pena de prestação pecuniária, certo? O militar ele vê dinheiro, assim, ele vê aumento, ele fala, não, 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 agora não, tem muito dinheiro, né? Não pode enrolar um pouco mais. Não é assim a cabeça do militar? Pois é. Então, para o processo penal militar, vocês lembram disso aí. Então não tem pena de multa, não tem fiança, não tem prestação pecuniária, tá bom? É um informativo, né? Eu achei que era.
Eu achei que era súmula. Obrigado, Canabrava. Sensacional, meu irmão. Vamos lá. Poder constitucional, poder judiciário. Olha só que interessante, pessoal. Eu recebi uma pergunta esses dias de um aluno. Abre o edital do CFA da PMDF aí e ele cobra lá poder judiciário, certo? Em direito constitucional. Aí ele fala disposições gerais e depois pula direto para tribunais militares, não é isso? Confere comigo isso aí. Aqui a gente vai resolver as questões, como a gente falou, é nossa turma regular, então, assim, a maioria dos editais cobra o Poder Judiciário fullzão, né, velho? Tá assim mesmo no edital? O que eu quero falar para vocês é o seguinte, tá? Realmente, né, a banca, né, ela vai cobrar ali as disposições gerais e o que a gente tem, né, nos tribunais de justiça militares. Agora, tem um verticalizado aqui. Agora é o seguinte, não dá para a gente confiar tanto nessa situação, falar, bicho, eu não vou nem ler o artigo 102, então, que fala do STF. Por quê? Porque lá em constitucional também fala de remédio constitucional. Aí fala de habeas corpus, de mandado de segurança. Aí ele não pode perguntar, então, a quem compete julgar um mandado de segurança contra ato do comandante do Exército. Aí tu vai ter que voltar lá no artigo 102 da mesma forma, entendeu? Então, assim, cuidado com isso, tá? É isso, ele fala de disposições gerais e justiça militar da União e dos Estados, né? Então, começa lá no artigo 122, tá? Mas, assim, eu entendo que, por exemplo, atribuição do CNJ talvez seja um tema fora do edital. Mas, cara, competência do STF, do STJ, eu não sei, porque você tem aquelas questões, né, de habeas corpus, mandado de segurança e tudo mais. Quando você for estudar esses temas, você vai ter que voltar lá no artigo 102. Aí não vai dar para alegar, mas, né, o edital não falou que não ia cobrar no poder. Tá, mas está cobrando outro tema que exige a leitura desses artigos. Tá bom? Então, só toma cuidado com essa situação. Mas vamos aqui para a nossa turma regular, CFL Flix. Vamos meter ficha aqui em cima disso. Os julgamentos feitos pelo Poder Judiciário são públicos, podendo a lei limitar a presença em determinados atos apenas aos advogados da parte. Cara, acho que isso está na Constituição. Tá? Eu acho que está certo esse item aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo. Né? Está certinho, está na Constituição. Né? A regra é a publicidade dos julgamentos, mas é possível, né, ou pela segurança do Estado ou pela intimidade, né, das partes, que se limite, né, aos advogados. Bom, vamos lá. Próximo. Compete ao Poder Judiciário, em substituição ao Poder Legislativo, proferir decisões judiciais que aumentem os vencimentos dos servidores públicos. Não pode, tá, pessoal? Isso aí é uma. Isso o STF entende que é interferência nos poderes. Bom, então, camarada. Quero uma equiparação salarial, vou ajuizar uma ação. Cara, chovia a ação da STF. Antigamente, isso era muito normal, cara. O Poder Judiciário deferia verbas remuneratórias ali, né, num, na primeira instância, enfim, era algo muito comum, mas a jurisprudência limitou toda maneira esse tipo de situação, certo? Então, isso aqui realmente está errado, tá? Não compete ao Poder Judiciário sem interferência nos poderes. Conselho Nacional de Justiça é um órgão externo do Poder Judiciário? Cara, essa é boa, hein? E aí? Verdadeiro ou falso? É um órgão interno não judicante, como a Bruna colocou aqui. Beleza? É um órgão interno, ele está dentro dos órgãos do Poder Judiciário, está lá, né, no artigo 103A, não é isso? Ou 103 mesmo? Por a Constituição aqui. Pois é, Bruno, essa questão ela bota para a gente para pensar, né? Porque a gente fica assim, pô, mas é um órgão que fiscaliza, e sempre que a gente fala em fiscalização, a gente imagina que é um controle externo, né? Mas é interno, tá? É interno. Tá bom, Bruno? 11. O Ministério Público é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, sendo assegurado de forma expressa no texto constitucional sua autonomia funcional e administrativa, além da prerrogativa de elaborar sua própria proposta orçamentária.
desde que esta última esteja dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. Eu acho que essa 11 está muito boa, né? Está certinho, né? É isso mesmo. Está na Constituição, né? Esses órgãos, né? O Ministério Público, a Defensoria Pública, eles podem, né, elaborar ali a sua proposta orçamentária, certo? Presta atenção, ele pode elaborar, não quer dizer que ele vai aprovar. É lógico, né, pessoal? Eu converso com um amigo meu aqui, que trabalha lá no Legislativo, ele fala que existe um artigo no Senado que chama 81F. Você já ouviu falar nesse artigo, 81F? É o seguinte, se os 81 senadores combinarem antes de votar, eu vou falar um palavrão aqui, né? É isso mesmo que vocês pensaram, né? Entendeu? Não importa, velho. Então, primeiro os caras combinam, depois eles votam, né? Ou você acha que não? Vamos ver o que os representantes do povo dos estados pensam sobre determinado assunto. Vou propor uma lei. Não, filho, calma aí, senador. Vem cá. Combina aqui com um, com outro, papapá, e aí? Vai botar isso aqui mesmo? Bom, eu posso até aceitar que você bota isso aqui, mas aí você vai votar como nesse aqui? É assim que a banda toca, tá bom? Ah, mas eu acho errado, eu acho injusto. O mundo não é justo, tá? O mundo não é justo. Então, assim, só quero que vocês fixem aqui sobre toda essa conversa, só para vocês tomarem cuidado, que às vezes o examinador ele coloca, né, e cabe a esses órgãos, Ministério Público, Defensoria, aprovar a proposta. Não, tá? Ele elabora a proposta. Quem vai aprovar vai ser o rito ali de aprovação das leis orçamentárias. Perfeito? Admite-se que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, realize juízo de compatibilidade do conteúdo de questões de concurso público com o previsto no edital do concurso. Pessoal, muito cuidado com essa 12 aqui. Tá? Deixa eu ver aqui o que eu botei no gabarito. Cara, eu vou mudar o gabarito da 12, tá? Essa questão eu trouxe de uma. Essa eu trouxe de um concurso mais antigo, tá bom? A posição atual, certo? É que é possível realizar esse controle de legalidade. Então, se o examinador, e assim, eu vou te falar, cara, tá aumentando muito isso, beleza? Eu observei no concurso de São Paulo, de delegado, no concurso do Goiás também teve, mas, cara, não foi tão forte ali, mas teve gente que, cara, ficou atrás de mim na nota ali e foi fazer o curso de formação, porque conseguimos eliminar, anulando algumas questões lá, certo? É, em São Paulo aconteceu pra caramba também. Mas em São Paulo, até assim, acho que é difícil, cara, opinar sobre esse tema, né? Porque é complicado, cara. A banca vai lá, cara, viola a lei, viola o edital e tudo mais. Aí você, pô, o Poder Judiciário fala, olha, infelizmente não posso me miscuir, né, em mérito administrativo e tudo mais. Então, a gente fica complicado. Mas, em contrapartida, também é complicado, cara, que, cara, o Poder Judiciário interfere, e aí ele só interfere interparte, só na pessoa que ajuizou, entendeu? Quando ele anula a questão, ele anula para todo mundo, entendeu? E aí, cara, aquela pessoa que às vezes não tem acesso à justiça, tem mais dificuldade, poxa, ela fica prejudicada, né? Tirando essa parte aqui de, é, de depoimento pessoal, o que que eu quero que vocês levem para sua prova, tá? Que isso está sendo possível. Então, Canabrava, você que está já mais na mão na massa aí, faz o favor para mim, certo? Escreve, só faz um textinho para a gente anotar, que é a questão 12 aqui, a gente vai mudar o gabarito, beleza? Não botar o gabarito certo. É possível, sim, que o judiciário faça esse controle de legalidade, né? Tem decisões, acho que já chegou em tribunal superior isso aí. Essa questão, como eu peguei ela era antiga, e antigamente era muito limitado essa possibilidade, hoje não é assim, tá bom? Boa, Bruna. Se falar essa palavra, Bruna trouxe aqui no chat uma situação interessante. Agora, se aparecer mérito, aí não. O juiz não pode entrar e falar assim, não, mas Vera, isso aqui não era pertinente que fosse cobrado no concurso, né? Não, essa questão aqui, ela não... Poxa, o cara pega... Às vezes acontece, né? Eu fico vendo os memes que o pessoal manda, né? Ah, acertei questão de juiz, aí vem questão de guarda municipal do município para 3 mil habitantes, o cara erra, né? Porque a questão também que do cara de guarda municipal é uma questão...
Né? Aí o judiciário não pode entrar nesse mérito, fala, não, mas peraí, você não fez uma questão muito complexa para esse cargo, aí já não. Mas, poxa, a questão estava completamente fora do edital, é complicado, tá bom? Então, mudamos aí o gabarito da 12. 13. O Poder Judiciário não tem competência para decretar intervenção com a finalidade de garantir o exercício de suas funções, pois nessa situação a intervenção deve ser requisitada ao chefe do Poder Executivo. Isso aqui, a gente está o quê? Na questão 13, né? Essa questão, pessoal, realmente, ela nem está no Poder Judiciário, né? Ela está lá nos artigos 34 e 35 da Constituição. Não é o Poder Judiciário, de fato, né, que decreta a intervenção. Quem decreta é o Poder Executivo, tá bom? E provocado, obviamente, pelo Poder Judiciário. Então, se eventualmente um Estado não estiver cumprindo as decisões, né, do Poder Judiciário, é possível intervenção federal, certo? Desde que provocada, beleza? A Constituição permite expressamente aos juízes acumular o exercício da magistratura com cargo público de magistério. É possível, sim, né, essa acumulação. Está lá na Constituição, né, com o cargo de professor. Vou fechar mais algumas janelinhas aqui. A 15. A garantia. Vou voltar. A garantia que um quinto dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados, do Distrito Federal e território seja ocupado por membros do Ministério Público, por advogados, é denominado quinto constitucional. Essa aqui, como vocês dizem, né, é para não zerar, né? É para não zerar, beleza? A regra do quinto constitucional, um quinto das vagas, né, alternativamente para membros do Ministério Público e ou para advogados. Bom, vamos para 16. Configura crime de violação de domicílio a conduta de, em horário comercial, entrar astuciosamente na recepção de uma pousada. E aí, pessoal, o que vocês marcariam? Errado, né? A recepção, ela está aberta ao público, né? Se fosse um quarto, né, uma área privativa, aí sim, né, configuraria o crime de violação do domicílio. Está lá no artigo 150 do Código Penal comum. Incide em causa de aumento de pena. Cara, não, ó, velho, tive uma ideia genial aqui agora. Genial assim, né? Tem gente aqui nessa sala na aula que vai saber essa resposta. Agora vamos supor, vou mudar essa história aqui. Presta atenção. Vamos supor, tá, que policiais militares recebem uma denúncia anônima e, com base nessa denúncia anônima, resolvem entrar num quarto da pousada. Beleza? Entrar no quarto da pousada e acharam lá, né, uma quantidade significativa de armas e drogas. Beleza? Essa decisão, perdão, o sujeito foi autuado lá por tráfico de drogas, porte de arma, beleza? Só que essa decisão chegou no STJ, e o STJ entendeu que essa prova foi ilícita. Uma denúncia anônima, por si só, não fundamenta o ingresso no domicílio, não fundamentaria o ingresso no quarto da pousada. Estão me acompanhando aqui? Olha aqui, tem um microfone novo aqui. Estão me acompanhando? Então, beleza. Perguntas. Primeira, é verdadeiro isso, esse posicionamento? Né? Uma denúncia anônima por si só justifica um ingresso em domicílio, um ingresso em um quarto da pousada? Não justifica. Beleza. Verdadeiro. Ok. Segunda pergunta. Os policiais praticaram o crime de violação de domicílio? Ou de abuso de autoridade, lá no artigo 22? Não tem jeito, cara. Quando eu lembro desse tema aqui, eu ativo a memória. Praticaram? Vamos lá, jovens. Presta atenção. Isso aqui, velho, vocês não vão levar para a sua vida de concurseiro só, não. Tá? Vocês vão levar para a sua vida policial também.
Vamos trabalhar com a hipótese aqui que eram policiais civis, tá bom? Aí eu estou abrindo o Código Penal Comum, porque se for policial militar, aí eu tinha que abrir o Código Penal Militar. Como já abriu o Código Penal Comum, vamos partir da ideia que eles cometeram o crime de violação do domicílio. Beleza? Vão lá no artigo 150. Entrar, permanecer clandestina, ociosos, contra a vontade, bababá, papapá, papapá, tá, tá, tá. Isso aqui eles fizeram, né? Entraram só com denúncia anônima. Agora olha o parágrafo terceiro. Não constitui crime a entrada em casa alheia e sua dependência para efetuar a prisão quando algum crime está sendo ali praticado. Ei, tem flagrante, velho. Se tem flagrante, não tem como eles terem praticado o artigo 150. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah, mas a prova foi ilícita, professor. Ok. Isso é um aspecto processual. Isso não altera o fato que tinha o flagrante. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Não houve crime de violação de domicílio. Por quê? Porque não constitui crime a entrada ou permanência quando algum crime está sendo ali praticado, ou na iminência de ser. Compreenderam isso? A prova foi lícita, beleza, tudo bem. Ah, pode instaurar um procedimento para apurar a conduta dos policiais porque eles não observaram os protocolos e blá blá blá. Beleza, mas o crime não aconteceu. Crime não. E o abuso de autoridade? Também não, né? Porque lá no artigo 122 eles falam que o que não configura crime se houver fundados indícios, além do dolo específico e tudo mais. Entenderam isso aqui? Isso, Bruno, eles estavam no estrito cumprimento da lei legal. Então, posso confiar em vocês que no dia, né, que vocês estiverem encarregados de um inquérito policial, né, porque a prova foi considerada ilícita lá no STJ, aí você lá, tenente, recebeu um IPM, né, você não vai chegar e falar, não, vou indiciar aqui por violação do domicílio, porque o STJ, não. Eu fui aluno do professor Ricardo Ziegler e eu sei o básico, né, do direito. E um aspecto processual é uma coisa e o direito material é outra coisa. Eu sei o básico da lei. A lei está falando que não há crime quando algum crime está sendo praticado. O crime aconteceu. É lógico que ficaria muito difícil, né, talvez mais complicado, né, de demonstrar se nada não tivesse nenhum flagrante. Aí sim, seria outro rolê. Mas não foi isso que o caso apresentou para vocês. Então, cuidado com isso. Tá? O fato da prova ser considerada ilícita não gera automaticamente uma responsabilidade penal para os policiais envolvidos. É complicado, né? Isaac tá aqui, ele me conhece, eu fico fugindo desse tema, cara, mas aí aparece no fórum do EAD do CAP, aparece na questão, é a vida. Vamos lá. Vamos lá para 17, pessoal. Incide causa de aumento de pena sobre o crime de homicídio culposo, no caso dele ter sido praticado contra, né, devia ter botado aqui, contra pessoa maior de 60 anos de idade. Questão 17. Qual o erro aqui da nossa questão 17, pessoal? Caso de pena no crime de homicídio culposo não está dentro do rol, né? Você tem rols, você tem ali hipóteses de causa de aumento de pena no homicídio culposo. Quais são essas hipóteses? Quando o crime é praticado, né, sem a observância de normas técnicas. Deixa eu abrir aqui o 121, fica mais. Ó, no homicídio culposo aumenta de um terço se o crime resulta de inobservância de regra técnica, arte ou ofício, se ele não presta socorro imediato, se ele não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão flagrante. Tudo isso no homicídio culposo. Quando ele é doloso, presta atenção. Quando ele é doloso, aí sim, você tem uma causa de aumento de pena quando ele é praticado contra uma menor de 14 anos ou maior de 60. Questão de lei seca pura, tá? E aqui,
Qual é o lance? Por que que eu botei essa questão aqui? Porque eu já errei uma questão dessa 300 vezes na minha vida. Por quê? Porque eu leio a lei seca, tá no mesmo parágrafo do homicídio culposo, aí quando você vai puxar da memória assim, você... Caramba, bicho, eu lembro que tá no mesmo parágrafo. Eu tenho uma memória muito visual, cara, né? Eu leio aqui, às vezes, eu me lembro, né, da imagem, mas isso às vezes gera uma confusão mental. Então, eu tô botando aqui para vocês ficarem ligados nisso. Então, faz aí um esqueminha, certo? De causa e aumento de pena no homicídio culposo. Inobservância de regra técnica, beleza? Deixar de prestar socorro ou não diminuir as consequências do ato ou fugir para prisão em flagrante. Aumenta um terço no homicídio culposo, essas quatro hipóteses. No doloso, você vai ter outras causas de aumento de pena, né? Aumenta de um terço a metade se for praticado por milícia privada, né? Ou prestação de serviço de segurança. Tem a questão aqui, né, do menor de 14 anos. Pode ser aumentado ainda mais, né? O menor de 14 anos, quando tem alguma deficiência e tudo mais. Então, na verdade, tá, pessoal? Contra o menor de 14 anos, virou uma qualificadora. Né? Ficar ligado nisso aí também. Por que que virou uma qualificadora? Porque você tem uma lei mais nova que trata nesse sentido, né? Então, tá lá no inciso nono, nós temos aí uma nova, uma qualificadora aí, desde 2022, beleza? E você tem também, certo? Aqui, o maior de 60 anos como uma causa de pena, beleza? Então, toma cuidado com isso aqui. O nosso amigo perguntou da grávida. Da grávida não vai ser... Cara, aí tu me pegou numa situação aqui. Porque se for feminicídio, certo? E ela estiver grávida, aí aumenta um terço. Mas se for matar uma mulher, mas fora das hipóteses do feminicídio, ou seja, não foi violência doméstica familiar, não foi por menosprezo ou discriminação contra a mulher. É isso? Pois é, não, o Borges fez a pergunta, eu já fui direto lá no feminicídio, né, Bruno? Porque, ok, feminicídio, né, violência doméstica contra a mulher, ou razões de menosprezo da condição do sexo feminino. Agora, se não for essa situação, sei lá, o cara tá num bar lá, uma mulher discute com ele, vai lá, saca a arma e mata ela. Fora da situação do feminicídio. Não se enquadra nessa hipótese. Aqui, né, nesse caso que eu dei aqui, seria uma qualificadora, sei lá, do motivo fútil, né, por exemplo. Beleza? E entrar numa qualificadora. Mas não tem uma qualificadora específica, né, da grávida no 121. Vai estar lá no feminicídio. É lógico, né, pessoal? Acho que no caso concreto, dificilmente você vai ter uma situação dessa que não vai redundar ali no feminicídio, né? Eu acho. Agora, para isso aqui, pessoal, na boa, tá? Não fica especulando muito, não. Tá bom? Borges e demais. Eu tinha essa mania também. Às vezes eu ficava pegando uma questão, eu ficava imaginando, mas sim, sim, sim. O examinador vai trazer para você claramente, irmão. Ele vai dizer para você, olha, o camarada matou uma grávida por um menosprezo da condição de mulher dela. Beleza? Fica tranquilo quanto a isso. Não se preocupa com algo dessa natureza, não. É interessante, né, a gente ter essa dúvida e tal, essas coisas, mas para fim de prova de concurso, velho, os examinadores eles costumam ser um pouco mais precisos, tá? Se tiver uma questão dessa, vai ser muito excepcional, tá bom? Tranquilo, Borges? Essa eu acho que foi a pergunta do Borges, né? Eu também acho, Bruno, eu acho que, sim, em 99% dos casos, dificilmente o cara ia fugir de feminicídio aqui. Beleza, vamos voltar lá para nossa guia. O crime de injúria é praticado via internet, por meio de mensagens privadas, cujo conteúdo somente o autor e o destinatário têm acesso. A consumação ocorre no local em que a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo. Cara, essa aqui é jurisprudência.
essa questão está muito bacana, porque eu vou fazer um trabalhinho com ela aqui com vocês sobre um outro assunto, que é competência, né? E aí, pessoal, qual é a competência para julgar o crime no caso? Que tá certo, tá, pessoal? Então, o camarada mandou mensagem no WhatsApp, beleza? No privado, injuriando a pessoa, tudo mais. Só os dois têm acesso. A consumação, né, o local, o lugar do crime, né, é onde a vítima toma conhecimento do conteúdo ofensivo. Mas quem vai ser a competência para julgar? Isso, a competência estadual. Beleza? Competência estadual. Do local onde ela tomou conhecimento. A retratação. Opa, calma aí, tem a 19, né? A instigação à prática da automutilação ou a prestação de auxílio material para que a vítima o faça configura o crime de lesão corporal, que pode variar conforme a gravidade da lesão. E aí, pessoal, 19 certo ou errado? Tá errado, né, pessoal? É um crime autônomo isso aí, né, pessoal? Agora, só toma cuidado. Essa parte aqui da automutilação, eu quero que vocês revisem isso aqui, velho. As consequências da automutilação. Tá? Quando que a pena duplica? Isso aqui, bicho, é um prato cheio para o examinador, esse crime aqui, certo? Por exemplo, né, a pena dele, né, instigar, induzir a automutilação é baixa, de 6 meses a 2 anos, tranquilo? É uma infração de menor potencial ofensivo, inclusive, né, na sua forma simples. Agora, se resultar em lesão grave, né, a pena aumenta para 1 a 3 anos. Não, pois é, nesse caso da baleia azul, deu uma parada, né, nessa lombra aí, né? Eu lembro que repercutiu bastante isso aí. Então, é um crime autônomo, ele não responde pela lesão corporal. Uhum. Agora, cuidado com isso aqui, ó, o parágrafo 6º. É isso aqui que eu queria trabalhar com vocês. Se o crime que trata do parágrafo 1º desse artigo, ou seja, se a lesão, a automutilação, resultou em lesão corporal grave ou gravíssima, certo? E é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, ele responde pelo crime de lesão corporal grave. Beleza? Pegaram isso aqui? Então, realmente, na forma simples, no seu parágrafo ali, ele não responde pela lesão corporal. Só que na hipótese, agora eu lembrei porque eu botei essa questão aqui para vocês. Era esse peguinha que eu queria trabalhar com vocês, tá? Se for menor de 14 anos ou pessoa que não tem o discernimento necessário, ok? E resultar em lesão corporal grave ou gravíssima, ele vai responder nas penas do artigo 129, parágrafo 2º, que são maiores do que essa. Né? Que são maiores do que essa. E se morrer, vai para o homicídio qualificado. Muito bom, pronto. É o parágrafo 7º aqui. Tá bom? Vamos lá, 20. A retratação da calúnia feita antes da sentença acarreta e a punibilidade do agente, independentemente da aceitação do ofendido. Isso aqui, né, tá errado, é aquele pegue. Não, tá certo, né? Desculpa, tá certo. Agora tem uma situação que eu queria tratar com vocês sobre essa questão da retratação. Ah, não, beleza, é justamente isso. Eu que me confundi aqui. Já estou dando parafuso aqui. O perdão, ele depende da aceitação do ofendido, ok? Anota aí, perdão depende da aceitação do ofendido.
Ok? A retratação, ela não depende da aceitação do ofendido. Ok? Beleza? Mas aí, concurseiro, a gente não está confundindo com a renúncia do, do querelante. Vamos lá para o artigo 139, para a gente ver. 138, né? Caluniou, papapá, papapá, exceção da verdade. Vamos para as exposições comuns. Não constitui injúria e difamação. Ó, o querelado, que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia e difamação, fica isento de pena. Ponto. Estou falando de retratação aqui. 143. Beleza? Não depende de aceitação, não depende de nada e pode ser antes da sentença. Perfeito? Por isso nosso item está certo. O perdão, não. O perdão ele vai depender, né, da aceitação do ofendido. Aí o parágrafo único trata aqui que a retratação tem que ser feita nos mesmos meios, certo? Então, é sobre isso que eu quero falar. Agora, vamos lá para o Código de Processo Penal. Deixa eu abrir ele aqui. Então, comigo aqui no Código de Processo Penal, procurando o artigo. Isso, perdão é bilateral. Agora, a renúncia, certo? Eu estou procurando o artigo aqui. É que tem que ser, que ela não pode ocorrer lá no momento da sentença, né? Não faz sentido, na verdade, né? Se eu falar assim, renúncia aqui, por quê? Se eu estou na fase sentença, ele não renunciou, né? Ele promoveu a queixa-crime. Então, tem um momento, né, para fazer essa renúncia. Beleza? Eu acho que essa pergunta que você fez, o concurseiro, não tem muito sentido, na verdade, né? A questão fala de retratação, certo? A retratação nos crimes contra a honra, tá bom? Ela pode ocorrer nesse momento aí, até antes da sentença e tudo bem, não depende de aceitação. A renúncia ao direito de queixa, certo? A renúncia ao direito de queixa, ele também pode acontecer, né, no momento processual ali, antes da sentença, certo? Antes da sentença, tá bom? E o perdão, né, tem que ser aceito pelo querelado, pelo querelante. Safa aí, pessoal. Meus alunos queridos, a gente parou na 21 aqui, né? Cara, tem muita questão, né? Eu separei bastante questão para a gente trabalhar, tem muita coisa aqui de revisão, muita coisa interessante, mas eu vou pedir uma licencinha para vocês, tá bom? Tá com 1h20 de aula aqui, eu já estou começando a pifar aqui os tic-tac, tá bom? Mas a gente continua a correção na próxima aula, tá? Beleza? A gente continua a correção na próxima aula, faz a parte 2 aqui da correção dessa aula, beleza? Vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Espero que tenha sido bacana aí a aula, que vocês tenham gostado. Beleza, ficamos com essa alteração aí, né, Canabrava? Obrigado, né?
E é isso. Contem comigo, tá? E, ó, presta atenção. Tem uns 20 aqui. Quem já é aluno da mentoria, quem está na reta final, fica tranquilo. Fica tranquilo. Vocês vão ter acesso aí à nossa turma de simulados. O curso cursivo vocês já têm. Mas quem não é, tá? Eu estou esperando vocês, cara. Estou preparando uma turma de simulados sensacional. Questões comentadas com comentários densos, como dar comentários. Os comentários dos simulados vão ser aulas de revisão para vocês, além das aulas que vocês vão ter ao longo da turma de simulados. Tá bom? Então, estou esperando vocês e chama a galera, né? Pessoal que não tem, né? Ah, pô, não conseguiu entrar na mentoria e tudo mais, por uma série de motivos, vem para a turma de simulados, beleza? Vai ser um diferencial na tua preparação. Cara, a gente vai estar fazendo de tudo ali para você entrar muito forte, muito firme nessa prova do CFO. Então, o que tiver no meu alcance aqui para conseguir ajudá-los nessa preparação, a gente vai fazer. Beleza? O parente perguntou aqui, professor, você acha que existe a possibilidade de cair em tema de administração na discursiva? Acho muito difícil, Bruno. Tá? Até porque a exigência, né, assim, não acho impossível, né, mas acho muito pouco provável. Geralmente na prova do Shoaim vem um tema de administração, não vem um tema tão jurídico. Eu acho que tem mais cara de jurídico, mas, né, o edital fala de conhecimento específico, então ele pode trabalhar um tema de administração. Lá no nosso curso de discursivas, eu fiz umas duas questõezinhas só com o tema de administração, tá? A gente pode fazer também, né? Vocês têm essa vantagem, né? Vamos dizer assim. Eu tenho um conhecimento, né? Não vou dizer assim, caraca, excelente, excepcional, né? Com a mesma segurança para dar aula de outros temas, mas tem uma noção legal de administração, né? Foi a minha primeira formação. E a gente pode fazer algumas questões discursivas trabalhando isso aí, Bruno, tá bom? A gente faz aí uma coisa interdisciplinar, né? Quem sabe? Mas eu acho pouco provável. Por isso que nos cursos discursivos eu trabalho muito pouco, né? E vou trabalhar uma ou duas questões ali só para a gente não ficar a ver navios, tá bom? O bolo de Chavenato chuta que é gol. Beleza, pessoal. Fica com Deus aí. Uma boa noite, boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima.